E aí, turma, tudo bem? Bora para mais uma aula de geometria analítica. Hoje a gente vai falar da equação da circunferência. Até então a gente trabalhou com a equação da reta. Vimos que ela possui a sua forma geral, tá? Então toda reta no plano a gente pode representar por uma equação, e essa equação ela pode estar na forma reduzida ou na forma geral. Então hoje a gente vai tratar da equação da circunferência. Bom, para a gente representar uma figura no plano cartesiano, né, e de forma algébrica também, ou seja, através de uma equação que traduza a realidade dessa figura, a gente tem que imaginar qual propriedade que essa figura tem. Qual a propriedade que a circunferência tem? Que o ponto que representa as coordenadas do centro, que aqui nós estamos chamando de ponto C, abscissa A e ordenada B, né? O ponto central, ele vai sempre distar R de qualquer ponto da circunferência. O que eu tô querendo dizer com isso? Que qualquer ponto escolhido na circunferência, ou seja, nesta linha, porque a circunferência é somente a linha, qualquer ponto, ele vai distar a mesma coisa do ponto central. Então, como a gente pode traduzir isso na forma da geometria analítica, que é a distância do ponto C, que é o ponto central, até o ponto P, vai ser igual à medida do raio. Tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? Porque na geometria analítica, o que nos é fornecido na maioria das vezes? As equações ou as coordenadas dos pontos dos pontos, né? De onde eles são localizados. Então, vamos escrever isso aqui, ó, distância do ponto C até o ponto P, da forma que a gente aprendeu. Como que a gente calcula a distância entre dois pontos? Lembra, ó? Raizona de delta x ao quadrado. Como que vai ficar delta x ao quadrado? Como o ponto P pode ser qualquer um, então, eu escolhi esse, mas podia ser qualquer outro ali e chamar genericamente de x e y. Então, delta x, x menos a ao quadrado, mais, agora delta y, y menos b ao quadrado. Isso vai dar igual ao raio. Porém, meus queridos, olha como essa fórmula da equação reduzida da circunferência está escrita aqui em cima. O que difere essa fórmula de baixo com aquela de cima, daquela de cima? É que os dois membros da equação foram elevados ao quadrado para que a gente possa extrair o radical. Portanto, a equação reduzida da circunferência é nesse formato aqui, ó. Onde esse x não mexe, esse y não mexe, lembra? E o que é o A e o que é o B? São coordenadas do centro da circunferência, tá? E o que é o R? Então, isso é centro, né? Coordenadas do centro. E o R, a medida do raio. Então, para você fazer a equação da circunferência, equação reduzida, basta você ter as coordenadas do centro e a medida do raio. Bom, então agora a gente já tem mais uma fórmula pro nosso arquivo de fórmulas. A fórmula é da equação reduzida da circunferência, né? Como que a gente escreve a equação reduzida? Vamos lá, ó. Equação reduzida. De quem que a gente está falando agora? Da circunferência. O que será necessário a gente ter para produzir essa equação reduzida? A gente tem que ter a localização do centro da circunferência. Então, vou pôr um exemplo hipotético aqui de uma circunferência que o centro dela está em 2 e 4, certo? E a medida do raio igual a raiz de 3 centímetros. Eu quero a equação reduzida dessa circunferência. Aí você tem que lembrar, como é o formato da equação reduzida da circunferência? Delta x ao quadrado. O delta x ao quadrado é x menos a ao quadrado
Por que A? Porque na circunferência o X a gente representa por A, o centro, tá? Então no centro da circunferência a gente representa por AB, não por XY. Isso por convenção, tá? Então, delta x ao quadrado, que é x menos a ao quadrado, mais delta y, y menos b ao quadrado, tá vendo? Ó, centro, centro, igual a raio ao quadrado. Substituindo o que a gente tem, lembra quem que a gente não mexe? Ó, nem a pau, nem nesse x e nem no y. Então, nós vamos ter x menos, qual é o valor A? 2. Então, menos 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Bom, daí devemos ver se a gente pode simplificar mais algo aqui, né? Como ele quer a equação reduzida, você não vai abrir esse trinômio quadrado perfeito aqui, ó, porque a gente sabe que isso vira um trinômio quadrado perfeito. Não abra, deixa assim mesmo, ó. Eu quero a forma reduzida. A forma reduzida, ela te dá imediatamente as coordenadas do centro e a medida do raio. Aqui a gente pode cancelar a raiz, né, porque ela está elevada ao quadrado. Prontinho. Essa é a nossa equação reduzida da circunferência. Certo, turma? Nós temos um outro olhar, tá? Um outro exemplo. Quando é dada a equação reduzida, que é assim, ó. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui de equação reduzida, ó. Quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual a 4. Aí ele te dá a equação geral da circunferência e pergunta: filhinho, quais as coordenadas do centro dessa circunferência? Ou seja, qual é o valor do A e do B? E qual é o raio dessa circunferência? Bom, como pela fórmula a gente tem que é x menos A, não é menos A na fórmula? Então, a gente sabe que o menos A vale quanto aqui pra gente? Mais 2, ó. Mais 2. Portanto, multiplicando tudo por menos 1, a gente vai ter que o valor do A do centro vai ser 2. Menos 2, aliás, né? Inverte o sinal aqui. E o valor do B? A gente sabe que aqui a fórmula é menos B. Então, a gente já tem que o menos B é igual a menos 7. E então, a gente vai ter que B é igual a 7. Se você observar bem, a gente só inverteu os sinais aqui, ó. O 2 passou a ser menos 2 e o menos 7 passou a ser mais 7. Portanto, as coordenadas do centro dessa circunferência serão para o A, menos 2 e para o B, 7. Então, já temos as coordenadas do centro. E o raio? Pela fórmula da equação reduzida da circunferência, a gente tem que o raio, ó, aqui desse lado é raio ao quadrado. Se desse lado é raio ao quadrado, a gente pode escrever que r ao quadrado é igual a 4. Portanto, r é igual... Eu poderia colocar mais ou menos a raiz de 4 aqui? Até poderia, né? Porque você está resolvendo uma equação de segundo grau. Mas na resposta final, você não pode usar o valor negativo, porque raio é distância, é comprimento. Então, o raio dessa circunferência mede 2. Tá certo? Como não tem unidade de medida nesse caso aqui, 2 unidades de comprimento. Beleza, turma? Então, desta forma, a gente consegue, numa equação reduzida, já descobrir imediatamente, quase que imediatamente, né? Quais são as coordenadas do centro e qual é a medida do raio da circunferência. Ok, meus queridos? Bom, turma, agora vamos usar um exemplo de aplicação, vamos usar um exercício, mas é um exercício que não é daquele imediato, tipo aplicação da fórmula, só descobrir o centro, só descobrir o raio, não. Ele pede algo a mais, então é sempre importante a gente trabalhar com exercícios
que exijam algo além, não somente o conteúdo dado na aula. Então você pode perceber que cada momento, cada aula que vai passando, os exercícios eles são cumulativos. Então você precisa de alguns pré-requisitos. Vamos ver nesse caso aqui, ó. A distância, vamos lá. A distância do ponto P, então nós temos um ponto P qualquer no plano aqui. Eu não vou fazer o plano exatamente, tá? Vou fazer só um esboço. Nós temos um ponto P no plano. A distância do ponto P à circunferência, então nós temos uma circunferência. Vamos ver se vai ajeitar essa circunferência aqui. Ajeitou. Então, a distância do ponto P até essa circunferência de equação, daí ele te dá a equação da circunferência. Eu vou escrever aqui, ó. A equação dela é x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Mede, ou seja, eu quero saber qual distância que esse ponto está até a circunferência. E quando a gente fala com relação à distância, galera, é a menor. E para ser a menor distância, nós vamos ter que pensar no seguinte, ó, aqui está o centro da circunferência. A menor distância entre esse ponto P até a circunferência vai ser esse comprimento aqui, ó. Certo? E você pode perceber que a gente tem continuidade com o diâmetro da circunferência, tá? Então, esse comprimentozinho aqui, a gente vai chamar de D, esse comprimentozinho vermelho, é a distância entre o ponto e a circunferência. Com certeza, se você passar uma tangente aqui, uma reta, ó, aqui nós vamos ter 90 graus, tá bom? Então, a gente quer esse pedacinho aí. Como que a gente pode fazer isso? Vamos pensar um pouquinho. Bom, a gente entende, então, que do centro até qualquer ponto da circunferência é o raio, certo? Então, aqui é R, ó. Vou chamar o centro de C. Nós temos as coordenadas desse ponto C? Temos, porque é dada a equação reduzida da circunferência. Então, as coordenadas do ponto C são, como aqui tá menos 1, lembra que a gente inverte o sinal? Vai dar 1 para o A. Como aqui tá menos 2, vai dar 2 para o B. Então, as coordenadas do centro são 1 e 2. Como eu tenho esse ponto C e tenho esse ponto P, eu consigo calcular a distância entre os dois, que seria tudão aqui, ó. Tudo isso aqui, o comprimento de C até P. Então, vamos calcular a distância de C até P. Lembra da fórmula? Raizona de ΔX ao quadrado, 4 menos 1 ao quadrado, mais 6 menos 2 ao quadrado. Resolvendo essa distância aí, nós vamos ter que a distância de C até P é igual a raizona de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, distância de C até P igual 9 mais 16. A distância de C até P vai dar a raiz de 25. E, portanto, a distância de C até P é 5, galera. Então, a gente tem que tudo isso aqui, que é o raio mais o desenho, raio mais o desenho é igual a 5. A gente quer desenho. E o raio a gente tem? Tem sim. Implicitamente nós temos. Olha aqui, ó, a equação reduzida da circunferência. Na equação reduzida da circunferência, não é igual a R ao quadrado? Então, teremos que R ao quadrado é igual a 9. Portanto, o raio vai ser igual a raiz de 9. Então, o raio vai ser 3. Então, no lugar do R aqui, a gente vai colocar 3. Mais D igual a 5. Isolando o D, D igual a 5 menos 3.
Portanto, o valor de D procurado é 2. Como a gente não tem unidade de comprimento, 2 unidades de comprimento. Organizando o exercício, primeiramente a gente fez o esboço, ó, parte 1. Parte 2, representamos a equação da circunferência e também elencamos quem são as coordenadas do centro e o raio. Parte 3, calculamos a distância do ponto C até o ponto P. E aí depois a gente tirou o valor do raio, porque a gente queria somente a distância do ponto P até a circunferência. Tá certo, turma? Espero que tenham entendido, galera. Qualquer coisa, estamos aqui. Beijos, amores!